Eu sou Arthur. Olá. Você conseguiu conversar com a sua Gisela? Bastante. Ah, é? Nossa, mas eu percebi que ele estava falando. Não mudar o horário? Não. Ah. Ah, mudar, sabe? Isso aí eu acredito eu que sim. Oi, você já trabalha desligar o ventilador? Não. Tá quente, né? Boa noite. Poxa, tudo bem. Não vai abrir? Não vai ter leitura, ter prece? Ah, tá. Faz na hora. Ah, tá. Deixa eu lançar a restring aqui. Oi. Você está com o restring aí? Isso. Posso conectar? Pode conectar. Então tá bom. Abraço, Enzo. Abraço, Mauri. Tô conectando aqui. 3, 2, 1. Muito bem. Estamos ao vivo no YouTube, no Facebook. À vontade aí, Enzo e Mauri. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Aos que vêm pela primeira vez, estejam aqui. Ao Vlamir e outros amigos que estamos vendo aqui pela primeira vez. Para que a gente vá juntando aí os nossos pensamentos,
rumo a que viemos aqui fazer, para melhor atender esse propósito, vamos fazer uma leitura e uma oração como forma de inaugurarmos uma noite de reflexão, por que não? Momentos em que a gente vai ter a oportunidade de se manter em estado de oração e receber, desde já, aquilo que viemos buscar, o benefício dessa conexão. Do livro Pão Nosso, do Chico Xavier, trazido pelo nosso querido Espírito Emmanuel, no seu item 26, diz assim: trabalhos imediatos. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas espontaneamente, segundo a vontade de Deus. Nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Quem nos trouxe isso foi Pedro. Naturalmente, na pauta das possibilidades justas, ninguém deverá negar amparo ou assistência aos companheiros que acenam de longe com solicitações razoáveis. Entretanto, constitui-nos obrigação atender ao ensinamento de Pedro quanto aos nossos trabalhos imediatos. Há criaturas que se entregam gostosamente à volúpia da inquietação por acontecimentos nefastos, planejados pela mente enfermiça dos outros e que provavelmente nunca sobreviverão. Perdem longo tempo receitando fórmulas de ação ou desferindo lamentos inúteis. A lavoura alheia e as ocorrências futuras, para serem examinadas, exigem sempre grandes qualidades de ponderação. Além do mais, é imprescindível reconhecer que o problema difícil, ao nosso lado ou à distância de nós, tem a finalidade de enriquecer-nos a experiência própria, habilitando-nos à solução dos mais intrincados enigmas do caminho. Eis a razão pela qual a nota de Simão Pedro é profunda e oportuna para todos os tempos e situações. Atendamos aos imperativos do serviço divino que se localiza em nossa paisagem individual, não por meio de constrangimento, mas pela boa vontade espontânea, fugindo cada vez mais aos nossos interesses particularistas e de ânimo firme e pronto para servir ao bem, tanto quanto nos seja possível. Às vezes, é razoável preocupar-se o homem com a situação mundial, com a regeneração das coletividades, com as posições e responsabilidades dos outros. Mas não é justo esquecermos-nos daquele rebanho de Deus que está entre nós. Como sempre, Emmanuel, bem incisivo nas suas colocações, puxando a orelha sutilmente, às vezes nem tanto. Meus irmãos, que possamos nesses instantes, como disse antes, buscarmos ante todos aqueles que estão ao nosso redor, torcendo pela nossa evolução, possamos fazer desse instante, dessa escolha que fizemos ao vir aqui, entrarmos nessa sintonia com os espíritos amigos que nos protegem, amparam e inspiram. Que a paz do Divino Mestre nos envolva a todos nesses propósitos de união. Que assim seja. O Êncio, que fará para nós o presente de hoje com a palestra cujo tema é inspirado do livro Jesus e Atualidade, né? Jesus e Alegria. O Êncio, trabalhador das causas espíritas,
por onde passa. Desde o região do norte, de onde ele veio, e por onde ele morou, e hoje, né, com o advento da internet, as facilidades, ele está em todos os lugares, não mais só em Cascavel ou na região oeste. Então, que a divindade o inspire. Minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos, que o Mestre Jesus esteja conosco neste momento, já que vamos falar dele. Então, para que não falemos pelas costas, apesar de que é impossível, porque segundo o que ele deixou dito aos discípulos e eles escreveram para a gente, onde 2 ou 3 estiverem reunidos no nome dele, ele ali estaria, no meio, entre eles. E eu não tenho por que duvidar das promessas dele. A vida já me demonstrou, já me deu... Não tem como duvidar. Foram muitas provas. Tanto na minha vida, permitam-me a redundância, na minha vida pessoal, né, para deixar bem enfatizado, quanto na vida de muitas pessoas que eu amo, que eu gosto, e até as que eu ainda não aprendi a amar. Jesus age na vida dessas pessoas das formas mais inusitadas. Curiosamente, ele pouco age aonde você quer e do jeito que você quer. Tá? Isso é algo que a gente já tem que deixar muito claro. E talvez esse é um dos motivos porque as pessoas têm perdido a fé nele. Porque as pessoas, elas não querem, como está nos evangelhos, um Salvador. Na verdade, as pessoas entendem muito equivocadamente a ideia de Salvador. Porque a palavra Salvador diz, é aquele que vem me salvar. Então, eu estou num perigo, ele me salva do perigo. Porém, no mundo em que vivemos, as pessoas que recebem o título de salvadores são, por exemplo, o Vlamir, que é médico, né? Cadê o nosso companheiro bombeiro, que sempre aparece por aqui, né? Bombeiro, esses vão fazer os salvamentos. Então, quando é que acontece o salvamento? Quando a coisa está feia. Acontece o seguinte, quem vem salvar não resolve o problema. Sem problema, relaxa aí. Né? Quem vem salvar não vem tirar você do problema, vem ajudar você a ficar vivo. É você que tem que resolver o problema. O Vlamir, como médico, hoje você vai ser a minha vítima, Vlamir. Né? O Vlamir, como médico, ele pode te salvar a sua vida num procedimento cirúrgico, junto com outros médicos. Só que ele não vai resolver o seu problema, o problema que te levou até ali. Porque às vezes a coisa não é só daquele momento, né, Vlamir? São anos e anos não fazendo o dever de casa. Então ele não resolve isso. Então a palavra Salvador, salvação, ela foi muito mal analisada e muito mal interpretada. Nós não queremos um Salvador, nós queremos um secretário. Alguém que faça por nós aquilo que nós não conseguimos fazer, ou alguém que resolva os nossos problemas num passe de mágica. Então você não quer Jesus, você quer Harry Potter. Só que eu sinto dizer, Harry Potter só no cinema e nos livros. Não existe na vida real. Não existe passe de mágica. Existem leis que estabelecem, como, por exemplo, lei de causa e efeito. Se você sujou, você vai ter que limpar. E mesmo que alguém venha e limpe por você, porque o mundo não pode ficar parado por sua causa, em algum outro lugar alguém vai sujar. E como você não vai limpar? E aí você vai e limpa. Por que eu estou fazendo essa introdução? Porque o tema que nos coube para esta noite, dentro dos capítulos do livro Jesus e Atualidade, né, que se trabalhou, acho que já falta só um para acabar, né? Só esse. Esse é o último? É. Minha nossa. Eu fui o primeiro. Muita alegria. Eu fui o primeiro. E o que sobrou foi esse, Jesus e Alegria. Porque eu fiquei pensando, mas por que ninguém quis pegar esse texto, né? O problema do capítulo, eu acho que talvez seja por isso que os meus colegas que me antecederam não quiseram pegar, inclusive eu não peguei no começo, né? É que o capítulo não fala da alegria como eu entendo a alegria.
Inclusive, ele fala muito do capítulo, vai falar sobre tristezas. E aí, por isso que eu tenho que trazer esse início de falando que a forma como a gente entende Jesus e como a gente quer que Jesus haja na nossa vida, me desculpe eu decepcionar vocês, isso não existe. E aí eu volto a insistir, talvez seja por isso que nos últimos 2000 anos, 2000 anos não, né? Porque os primeiros discípulos, os primeiros seguidores, ficou até mais ou menos ali 200 anos depois que Jesus morre na cruz, que ressuscita, aquela história que a gente conhece. Então, mais ou menos 200, 300 anos, os princípios ensinados por Jesus, eles foram aplicados. E, pessoal, vocês conhecem a história dos primeiros mártires? Os primeiros cristãos? Como é que era a vida daquele povo? E tinha algum deles triste? Tinha algum deles desesperado? Como morreram e como viveram, né, até pós, né, como viveram e como morreram os primeiros seguidores de Jesus? Então, me desculpem, né, se eu decepcionei vocês. Que é Jesus e alegria, dizer aqui, não, todo mundo aceite Jesus e você vai ser alegre para o resto da vida. Então, os seus problemas estão resolvidos. Tipo aquele programa humorístico, né? Seus problemas estão solucionados, né? Organizações Tabajara. Vocês lembram do programa humorístico, né? Pois é. A gente, quando pensa em Jesus, quando a gente... Opa! Eu. Matiela, Diga, chefe. precisa abrir o áudio aí de novo. Abro. Desmutar, vocês vão ter que me ouvir, não tem jeito. Maravilha. Aí o pessoal de casa está assistindo aqui, sabe? Aqui, meu filho, aqui é um centro moderno. Né? É pela internet e a semana passada, foi sábado, né? Palestrante da França. Olha o nível do negócio. Aí, olha a responsabilidade do pessoal. E aí, a gente, quando pensa em Jesus, a gente pensa num solucionador, a gente pensa que ele é o Matiello, né? Gerente do banco, você vai lá, resolve, faz o empréstimo, e nem sempre ele vai liberar, né? Tem uma série de requisitos para serem atendidos, né, Matiello? Então, pensando nisso, pessoal, volto a insistir pela terceira vez em 10 minutos, talvez seja por isso que nós nos afastamos de Jesus. E ao nos afastar de Jesus, nós abrimos mão da felicidade, da alegria real. Se eu parasse agora para fazer um histórico rápido, bem rápido, da humanidade, a história da humanidade, dos principais povos, principalmente os povos que influenciaram a nossa cultura, pegasse lá do Egito, depois a Grécia, depois Roma, né? Aí a Europa, depois já no século XX os Estados Unidos. Se a gente fizer um rápido, um corridão, né, como se fala na minha terra, da história da humanidade até aqui, nós vamos perceber que uma coisa comum entre todas as pessoas, em qualquer época da história, era a busca da felicidade. A busca da alegria. Só que aí já começa, já tem que fazer uma pequena separação. Na prática, a gente geralmente não faz a separação. Alegria e felicidade, a gente mistura. Então, você está alegre, eu estou feliz, eu estou alegre. A gente não separa. Só que não são a mesma coisa, tá certo? E aí, no seu dia a dia, você não precisa saber disso. O importante é você estar com aquela sensação de bem-estar. Tá certo? Quando nós falamos em alegria e felicidade, você consegue vincular essas duas palavras? Eu vou falar de felicidade juntando as duas, tá certo? Sem entrar num detalhamento neurológico, podia chamar o Vlamir para explicar como é que funciona a emoção no nosso corpo, como é que funciona a felicidade. Como eu disse, são coisas diferentes, tá certo? São coisas diferentes. Mas, o nosso bate-papo aqui, vamos juntar como uma coisa só. Você passa pela sua cabeça, você conseguir conciliar a palavra felicidade ao momento de dor? Bom, a não ser que o peão seja doido. Masoquista. Tem prazer no sofrimento. Não, masoquismo é uma doença, né, chefe? Masoquismo é uma doença. Não é da condição normal do ser humano você ficar feliz sofrendo.
Apesar de que ainda dá dinheiro, né? Porque quem não gosta de uma boa sofrência? Né? Quem não ouviu sofrência? Nem que seja na marra, porque ligava o rádio e passava. Hoje passa, né? Não tem como escapar. E faz sucesso. E se faz sucesso é porque as pessoas gostam de sofrência. Quem não acompanha as novelas e vê aquele sofrimento, né? Já desse a Japinha, né? A mulher que manda em mim, né? Que é minha dona encarnatória, né? Ela começou a assistir uma série. Eu disse, quantos episódios? Eu sou 80. Eu disse, meu Deus do céu. 80. E é o quê? É uma história que passa na Colômbia, né, de um rapaz que ela é dono lá de uma fazenda de café, e ele se apaixona por uma menina que é catadora de café, e aí eu digo, já sei, né, vai terminar com ela, mas no meio do caminho vai se apaixonar, aí vai gostar, a família não vai querer, vai ter, sempre vai ter uma namorada, ela assistiu, né, e vai ter uma ex-namorada que é bonitona, e aquela coisa toda, e isso vai, porque já não vai pro final, já sabe como é que vai ser. Aí ela começou a assistir, eu já vou pular para esse negócio aí. Aí eu achei os roteiros dos capítulos, leia aqui, ó. Aí ela leu e disse, não, eu quero assistir para ver como é que é. Aí, quer dizer, a gente se apega a essa coisa, né? Como é que você consegue conciliar a palavra felicidade ou alegria à dor? Você já imaginou, já parou para imaginar? Você está extremamente feliz porque você conseguiu vencer uma traição. Eu ia falar mágoa, né? Mas a causa da mágoa seria a traição. Então, você geralmente não foca na mágoa, você foca na mágoa depois. Né? Você vai se focar na traição porque você quer eliminar a causa da traição, porque você está com raiva de você mesmo, porque você se deixou enganar, porque você não queria ser enganado, mas queria ser enganado, porque, olha... Entenderam a lógica do babado, né? Pois é, pessoal. Por isso você quer se vingar do traidor. E aí depois você se afunda na mágoa. Como é que é possível pensar em felicidade no momento em que você está ferido, está sangrando em função de uma mágoa? Eu falo da mágoa porque vai envolver perdão e envolve decepção. Né? Porque você não espera ser... A palavra traição está vinculada a alguém que você confiava. Você não fala que você foi traído pelo inimigo. Né? Então a palavra traição ela é muito pesada por causa disso. Ela está vinculada a amigos, a amores, a afetos, a família. Você não acha que vai acontecer. Por isso que a palavra traição encaixa nessa situação. E a consequência natural disso é a mágoa. Só que quando você está magoado, é uma ferida que você cria em você mesmo porque você não consegue colocar no outro. É tanto que quem já passou por isso e tentou se vingar e conseguiu alcançar a vingança, só aumentou a dor. Porque você, na verdade, não quer se vingar do outro, você está se vingando de você mesmo no outro. E aí você começa a fazer... Aí, de um modo geral, você começa a se punir. E você começa a achar que não merece ser feliz. Como é que a gente pode conseguir? Veja... Como é que eu consigo? Eu vou chegar eu vou chegar na ideia de felicidade, mas que eu não mereço ser feliz. Porém, pessoal, eu vou complicar mais ainda esse bolo aqui na cabeça de vocês. Eu vou ler um trecho aqui que eu não sei se vocês conhecem, tá? Eu vou começar a ler, depois eu vou dizer onde é que está, se for preciso. Tá? Não sei se alguém já ouviu isso aqui em algum lugar. Talvez seja novo para muita gente. Estou sendo irônico. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte. Após assentar-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E abrindo sua boca, os ensinava dizendo, bem-aventurados. Sabe onde é que é esse aqui, né? Sermão das bem-aventuranças. É o início do Sermão da Montanha, capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Você já ouviu isso aqui muitas vezes. Você pode não saber de qual a sequência, mas você sabe o que tem aqui. A palavra bem-aventurança, a melhor tradução para a palavra em grego, porque isso aqui foi escrito em grego, tá? Os dois textos, tanto em Lucas quanto em Mateus, eles escreveram em grego. Tá? A melhor tradução da palavra que está em grego para o português de hoje é felizes.
E o felizes num significado muito usado hoje, que é felicidade por não parar. É a felicidade do não desistir. Porque a palavra felicidade, ela pode estar vinculada a várias circunstâncias. E a palavra do grego, que é traduzida como bem-aventurados, né, que é uma tradução lá do século XIX, que se manteve, mas as versões mais atuais das traduções traduziram por felizes. E é felicidade vinculada a um movimento, a uma não estabilidade, a uma não estagnação. Seria essa a ideia do bem-aventurados. Então, eu vou me permitir traduzir como está hoje, como os estudiosos da língua dizem que é a melhor tradução para hoje, para o sentido de hoje, para fazer sentido para mim. É esse: feliz porque você não desistiu, feliz porque você não parou, feliz porque você não se entregou. Aí, a cada uma das circunstâncias. Então, felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Aí, pessoal, vocês prestem atenção, porque felizes. Quem está dizendo isso? Jesus. Aí, veja, feliz por quê? Procure uma dessas que seja algo que a gente entenda que tem como resultado a felicidade. Se nós não fugimos disso aqui o tempo inteiro, porque a tradução para pobres em espírito e significado são humildes. E quem são os humildes? São aqueles que, em tese, são humilhados, mas não se sentem humilhados. Porque o humilde nunca se coloca acima do outro. Mesmo quando o outro se coloca acima dele, para ele não faz a menor diferença. Geralmente a gente chama a gente assim de boca aberta. É popular. É popular. Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os aflitos. Na tradução, inclusive o Haroldo faz uma tradução bem legal, e aí depois fui ver se a tradução bate com outras traduções e tal. A palavra aflito, que está no grego e foi traduzido para cá como aflito, envolve todo aquele que está em sofrimento e está mergulhado no sofrimento, está mergulhado na dor. Porque vocês devem conhecer pessoas que você olha assim, como é que aguenta? Eu já teria matado. E a pessoa aguenta essa criatura? Como é que pode? Como é que a pessoa aguenta essa vida? Você não aguenta 10%. E você olha para a pessoa, como é que suporta? Então, a pessoa está passando pela mesma situação que você passa, só que você está em aflição. E a pessoa, não. A primeira vez que eu percebi isso, eu tinha, acho que uns 12 anos. E foi aí que eu entendi, Deus, me dá força. Porque o Vlamir passava pela mesma situação e passava bem. Eu entrava na situação e me desesperava. Então o problema não é a situação, o problema sou eu. E eu começava a ter inveja do Vlamir, porque eu dizia que o Vlamir era forte. E eu não fazia a pergunta, por que o Vlamir é forte? Porque um dia ele foi como eu, ele se tornou forte. Porque ele é um bem-aventurado, porque ele não desistiu. Ele enfrentou. E ele se tornou forte. Eu ainda não sou forte, porque eu ainda não tive coragem nem determinação de enfrentar. Ele é um bem-aventurado. Nesse exemplo que eu estou trabalhando, eu ainda não. Então, bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. O consolo só chega se eu for um bem-aventurado, se eu for aquele que não desisto, se eu for aquele que enfrento, e ao enfrentar eu me torno forte. Vê que é o contrário, né? A gente pede que Jesus nos dê força para enfrentar. O ensino dele é, enfrente que você fica forte. Eu estou contigo. Você não está sozinho. É o inverso. Não é o analgésico da farmácia, pessoal, que você está com dor, toma o analgésico e ele não corta a dor. Ele engana o cérebro para aliviar um pouquinho para você procurar a causa da dor, né? Eu não posso falar bobagem aqui, que eu tenho um anestesista na minha frente. Por isso que você toma e daqui a pouco volta. E Jesus não.
Se você faz o que ele diz, volta não. Ou você... Aquilo que você já venceu na vida, somente os mais experientes aqui. Aí você é aquela pessoa que o mais jovem dá para você e diz assim, como é que você consegue? Aí você, como assim? Como é que você consegue passar por isso? Não sei. Só que se voltar 10 anos na sua vida, talvez você tivesse igual aquela pessoa. Como é que eu passo? Passando. Como é que você atravessa um rio? Atravessando. Ou a nado, ou a barco, ou puxado. Mas só se atravessa o rio atravessando. Como é que vai ser feito? Como é que você consegue fazer? Tem gente na beira do rio até hoje, lá sem atravessar, porque está esperando que Jesus venha estar nas costas e atravessar ele. Bem-aventurados os mansos. Aí deixa eu fazer um parênteses aqui, né? Aqui só tem uma exceção, pessoal. Né? As mulheres com TPM, porque é biológico. Não tem como mudar, é hormônio. Então elas podem ficar bravas, continuam sendo bem-aventuradas. Elas têm esse privilégio. Nós não. Então não existe justificativa para nós, homens, nos comportarmos como mulheres com TPM o tempo todo. Não tem justificativa. É machismo. Certo? Bem-aventurados, felizes os mansos, porque herdarão a terra. Para nós espíritas, para aqueles que estão chegando, conhecendo o espiritismo, né, nós entendemos que estamos vivendo um momento da chamada transição planetária. Isso não é uma coisa que espírita inventou, não, tá? Isso é uma coisa que já se fala desde os primeiros, do início da humanidade, que falava desses momentos de transformação da humanidade. Né? Por exemplo, um desses momentos foi quando Jesus veio à Terra. Deus manda Jesus para ensinar o amor ao próximo, que é o que é essencial para, aí eu poderia falar aqui o final da nossa fala, para a felicidade humana. Ninguém será feliz se não amar. E eu só consigo amar, olha lá, né? E eu só consigo amar, ou melhor, o amor real que produz felicidade real, foi aquele que Jesus ensinou. Você tem como provar isso, Enzo? Tem. Sabe a pessoa que você diz, como é que você consegue? Veja se naquele ponto, sem a pessoa saber, ela pode ser até ateu, ateia. Pega aquela conduta da pessoa, transforme ela numa explicação e veja se não foi explicar, se é a mesma conduta que Jesus explicou para aquela situação. A questão é que ela não sabe disso. No nosso caso, que nós estudamos, nós não temos desculpa. E aí, na crença espírita, nós entendemos, por várias evidências, que estamos vivendo um momento dessa transformação. Jesus veio há 2000 anos, ensinou o amor como combustível para a felicidade real, e agora chegamos num momento onde a humanidade está sendo imposto à humanidade que ou ela aprende a amar e, como consequência, ser feliz, ou você não consegue ser feliz. Não existe outra forma. No mundo em que vivemos, chegamos, naquele momento, se eu fizer um viajar pela história da humanidade, depois que Jesus vai embora, por volta até 200, 300 anos depois, as pessoas esqueceram esse sentido real de Jesus e passaram a buscar felicidade no mundo. Nas coisas que o mundo oferece. Dinheiro, poder, beleza, sexo, vigor físico, né, que envolve a questão da sexualidade. E, honestamente, eu já conversei com pessoas nessa trajetória, isso para mim é complicado, porque me coloca numa situação muito difícil. Então, eu já conversei com pessoas que são o top, que tem na sua vida o sonho de qualquer outra pessoa. Então, pessoas que têm bens materiais, que se quiser comprar o que quiser comprar, compra. Que se quiser ter a casa que tem. Eu quero tal coisa. Amanhã eu quero tomar café em Nova York. E vai lá e vai tomar café em Nova York. Pessoas que têm o sonho físico de qualquer ser humano. Que consegue, por exemplo, fazer sexo com quem quiser. Na hora que quiser, do jeito que quiser. Ou quer ficar com o corpo do jeito que quiser, vai lá e resolve isso. Então, pessoas que conseguem ter tudo isso. Eu quero ter poder. E tem poder.
Sabe o centurião? Senhor, eu sou Senhor, eu digo faça, faça, o outro faz, faz. Gente assim. E conversando com essas pessoas, eu abri mão de muitos sonhos que eu tinha. Né? Porque eu vi que a pessoa tinha aquilo que eu estava sonhando ter, eu estava me esforçando, e eu vi, mas ela não é feliz. E eu, por que eu quero isso? Porque eu estou entendendo que isso me fará feliz. Porque eu estou infeliz porque não tenho ou porque não sou. Então eu estou entendendo inconscientemente que eu serei feliz se eu for ou se eu tiver. Mas quem tem e quem é não é feliz. Então, o problema não são as coisas. O problema sou eu. E aí a gente continua. Bem-aventurados, felizes os que têm fome e sede de justiça. E aqui não é justiça do judiciário. A justiça para Jesus é o tratamento que o outro deve ter em relação a ele mesmo. Somos seres humanos e devemos agir com justiça. Tratar o outro como o outro é. Você tratar uma criança como se ele fosse um adulto, isso é um crime. E tem criança que manda mais do que adulto. Com todo respeito. Aí eu falo como estudioso da educação, você não sabe o mal e a infelicidade que você está criando para a pessoa que você diz amar. Me desculpa, me perdoa, eu falo como especialista, isso não é amor. Porque quem ama é justo, e quem é justo age com justiça, trata o outro como o outro é, e não como o outro merece, porque o nosso padrão de merecer ou não merecer, às vezes é injusto. Porque você acha que um fulano, um cicrano que te agrada, que te faz o bem, que faz o que você quer, aí esse você trata muito bem. E aquele indivíduo que vai ajudar você a ser alguém forte, porque vai cobrar de você o que você não acha que não tem, esse você tem raiva. Então você não é justo nem com um, nem com o outro. A justiça que Jesus nos prega. E aí a gente volta para aquele exemplo. Aquela pessoa que te magoou, esse exemplo eu sempre trago aqui. Aquela pessoa que te magoou é a pessoa que você tem que ter nas suas orações e agradecer todos os dias por Deus ter colocado ela no seu caminho. E sabe por quê? Porque agora você é alguém mais forte, porque você aprendeu a perdoar. Se não fosse aquele professor, você não teria passado pela circunstância de desenvolver a capacidade de perdoar. O texto segue. Bem-aventurados os misericordiosos. Pessoal, misericórdia é uma palavra que vem do grego, é a junção de duas palavras. Míseros e córdios. Míseros, da palavra míseros, nasceu miserável. Nós vinculamos a palavra miserável a bens materiais. Tanto que, socialmente falando, quando fala em alguém em estado de miserabilidade, é alguém que não tem sequer o alimento mínimo para a sobrevivência diária. Só que a palavra de origem, míseros, é todo aquele que sofre. Por quê? Porque você não tem o mínimo necessário para a existência. E o que é o mínimo necessário para a existência? A felicidade. A alegria. Porque quem tem felicidade e alegria reais, mesmo que lhe falte o mínimo necessário, ele vive bem. E ele vai buscar. Ele não se abate, porque ele não seria um bem-aventurado. Bem-aventurado só é aquele que se movimenta. Mas isso, eu estava vendo na faculdade uma disciplina de sociologia, onde o professor estava explicando isso. O maior sociólogo que já pisou nessa terra chama-se Jesus. E você está falando um negócio, eu vi na aula de psicologia. O maior psicólogo que pisou nessa terra chama-se Jesus. Olha, você estava falando um negócio aí de economia, né? Pois é, o maior economista que já pisou nessa terra. Jesus é referencial para todo o conhecimento humano. Não para aquela ou aquela pessoa. Por isso eu até falei, o ateu que vive a mensagem do Evangelho, ele é feliz. Por quê? Porque a lei divina é para todos e não para só os que acreditam em Deus. Porque ele é pai de todos. Por isso ele cuida até das pessoas que você odeia.
E você não gosta disso às vezes. Mas se você já aprendeu com Jesus, somos todos irmãos. Uns sem noção. Tanto quanto eu também, às vezes, sou muito sem noção. Somos todos irmãos. Por isso que felizes os misericordiosos. Aí, míseros, aquele que se encontra em sofrimento, que não tem o mínimo, qualquer mínimo. Córdios. É daí que vem a palavra coração. É daí que vem a palavra sentimento. Misericordioso, aquele que se toma de sentimentos por quem está em sofrimento. Parábola do bom samaritano. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque eles receberão misericórdia. Agora, você espera receber misericórdia de quem ainda não entendeu isso? Você vai receber misericórdia de quem? Regra básica em doutrina espírita. Onde o bem está presente, os bons fazem moradia. Se você vive o bem, todos os bons espíritos que estejam disponíveis estarão à sua volta. Eu não tenho a menor dúvida que os únicos espíritos maus que estão nesse momento são os nossos obsessores aqui. São aqueles que a gente, em função de quem nós somos, nos acompanham. Lei de sintonia. Você terá do seu lado os espíritos que são iguais a você, que pensam como você. Se você está com raiva de alguém, não se preocupe. Todos os espíritos que têm raiva daquela pessoa vão estar junto com você alimentando. A recíproca é verdadeira. Quando você pensa no bem, todos os que querem o bem, que vivem o bem, que fazem tudo pelo bem, vão estar com você. Eu não tenho nenhuma dúvida que nesse momento, aqueles que nos acompanham estão aqui. Tanto os que fazem o bem, quanto os que não fazem. A questão que a gente tem que levantar é: quais os que você quer que te acompanhem? Os bons ou os outros? E o que é que eu tenho que fazer? Só mudar o sentimento. Porque não é eu quero ou não quero. Você tem como impedir que a mosca vá no lugar de podridão? Não. O que é que você tem que fazer para a mosca não pousar na sua mesa? É limpar. Você não precisa nem matar a mosquinha, deixa a bichinha. Limpe sua mesa, bote a sujeira para fora, que as moscas vão tudo para lá. E você quer matar e deixa sujo? O que é que vai acontecer? No outro dia tem de novo, porque aquele negócio brotam, né? Formiga. Cascavel, acho que é o maior formigueiro do Brasil, das Américas, né? Aí você fica louco que tem formiga todo canto na casa. Bota a comidinha dela lá no canto. Vai tudo para lá. Com os espíritos também é assim. Por isso que bem-aventurados os misericordiosos, aqueles que têm sentimento para com aqueles que estão em sofrimento, aqueles que faltam o mínimo. Porque esses recebem misericórdia. Por quê? Porque é uma questão de sintonia. Sabe quando você está bem ruim, situação difícil, e você encontra aquela pessoa alto astral, que é até bom ficar perto? O mundo mudou? Não. O problema resolveu? Não. Você aliviou. Porque você ficou perto de alguém que também está cheio de problema, mas que não deixa os problemas tomarem conta da vida. Aprende com os problemas e supera os problemas, até que outros mais difíceis apareçam, porque a vida é assim. Quem faz academia sabe o que eu estou falando. Você começa pouquinho, mas você se esforça e você vai aumentando a carga. A vida faz assim. Por isso que os mais experientes são mais resilientes. O que é resiliência? É uma coisa que é estudada pela física. Por exemplo, um elástico. Quando você puxa, ele volta ao ponto de origem. Isso é resiliência. Quanto mais nós aprendemos com as experiências, mais resilientes nos tornamos. E os problemas continuam sendo os problemas. Só que eu não sou mais a mesma pessoa. Bem-aventurados que são misericordiosos, porque receberão misericórdia. Felizes os limpos de coração.
porque eles verão a Deus. Você liga a sua TV hoje, eu vou tratar de um assunto aqui chato, você liga a sua TV, aí agora está tendo o conflito no leste europeu, a coisa está feia, pessoal. Oremos, para que as nossas orações produzam as energias necessárias para que a espiritualidade possa usar essas energias para tentar ajudar as pessoas lá. Já que não tem como ajudar de outra forma, oferecemos as nossas preces, porque isso gera energia, isso vai até aonde as coisas estão acontecendo. E os espíritos, os anjos, né, vão usar essas energias para ajudar as pessoas, para recolher mortos, se porventura começar a matança, esse tipo de coisa que acontece em situações como essa, que espero que não aconteça, mas os fatos não deixam muito escapatória, né? E aí a gente liga a TV, e aí você escuta um, você escuta outro, você acaba pendendo para um lado e ficando com raiva do outro lado em função do que o outro está fazendo. Pessoal, esse outro é o miserável. Porque é ele que está louco. Ele não tem o mínimo de bom senso. É o miserável. E o que é que eu devo fazer segundo, para que eu seja um bem-aventurado em relação aos miseráveis? Eu devo ser misericordioso. E o que é misericórdia? Sentimento, compaixão para com quem está em sofrimento. Eu tenho que olhar para aquela pessoa e lembrar como Jesus olhou para você quando você esteve no lugar dele. É só isso que Jesus quer que você faça. Aí você é misericordioso. E você vai sintonizar com quem nessa hora? Com aqueles que também são misericordiosos. Vai chegar alguém na sua casa, façam o teste. Se esforcem para não ficar com raiva de ninguém. Eu peguei o exemplo do outro lado do mundo, mas eu podia falar do Brasil. Você liga a TV, começa agora esse negócio de política e tal, vai ter um que você gosta, tem um que você tem raiva. Comece a aplicar o misericordioso com aquele que você não gosta. Não importa o que ele faça. Ele vai resolver com Deus. Mas não seja você a impor isso a ele. Não estou dizendo que você tem que concordar com o erro, não é isso não. O erro é erro. Agora, o ser misericordioso depende de mim. Aí vão chegar alguém na sua casa e dizer assim, olha, eu não gostava de ir na sua casa não, porque era tão pesado. Agora eu venho, está tão leve, está tão bom, o que aconteceu? Lá em casa, agora você chegar lá em casa, está tão leve, porque eu vou viajar, eu vou visitar minha neta, conhecer minha netinha, estou tão feliz, está tão alegre lá em casa agora. Quando eu voltar eu já não sei, né, porque eu vou trazer as contas para pagar, né? Aí já não é um bom lugar para ir lá em casa. Né? Agora tá tudo alegria, tudo festa, preparando para a viagem, na outra semana que eu viajo, maravilha! Mas na volta, eu não tenho que mudar. Não tem, é da lei. O que você pensa, o que você sente determina quem está à sua volta. Não muda isso. Só que Jesus está junto de todos. Não temos como mudar isso. Inclusive daqueles que você não gosta. E aí, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os pacificadores. Felizes os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Aí você está lá no grupo do WhatsApp, aí chega uma notícia, não importa se é fake news ou se é notícia real. Não importa. É uma notícia falando mal de alguém. E você tem duas opções. Ser um pacificador ou ser um multiplicador. O que geralmente nós fazemos? Aí depois você está reclamando que está obsidiado e tem que vir no centro espírita para o Amauri resolver seu problema? Bom, o obsessor vai ficar aqui, porque ele vai convencer o obsessor a ficar aqui. O obsessor vai tocar a vida dele e você vai continuar sendo um multiplicador. Próxima semana a fila está aqui de novo, viu? E a culpa é de quem? É do outro? Não, é você. Porque você escolheu ser um multiplicador e não um pacificador. Sabe aquele recado sem fio que a gente brincava na escola? Né? Fala no ouvido, aí passa para outro, e vai até o final. E chega torto no final. E se você não passar?
O mal para ali. Ah, mas vão me cobrar. Ah, agora você tem compromisso com o mal? Aí depois fica reclamando de Jesus, não te escuta. Você não escuta Jesus, ele te escuta. Você escuta ele? Ou você prefere ser multiplicador? Pessoal, é tão simples, é tão fácil. E sabe qual é o efeito de tudo isso? Bem-aventurados. Qual é a tradução? Felizes. E tudo isso está acontecendo ontem. Aonde? Em algum momento eu disse que as pessoas vão mudar? Em algum momento eu disse que vai resolver os problemas? Em algum momento eu disse que o mundo vai se transformar? O mundo dentro de você. E Jesus chega a dizer, alegrai-vos, o reino de Deus está próximo. E onde está o reino de Deus? Dentro de nós. É aqui dentro que muda, não é aí fora. Só tem um detalhe. Quando eu falo que aí fora não muda, é que você quer mudar pessoas, você quer mudar situações. Eu liguei para minha mãe hoje para contar uma novidade para ela, uma coisa que aconteceu comigo. E aí eu disse, mãe, tem uma novidade, você ganhou na Mega Sena? Aí eu disse, mas mãe, eu nem jogo. Essa notícia eu nunca vou dar. Aí eu fico reclamando que eu não sou milionário. Mas o que eu faço para ser milionário? Nada. Porque eu gasto bem, viu? Pensa num negócio que eu sei fazer bem. Quando? Aí eu fico reclamando que eu não sou milionário? Tá, mas o que eu faço para ser? Aí eu fico reclamando que eu não sou feliz? O que eu faço para ser? Ah, mas eu faço tudo para ser feliz. Mas qual felicidade? Aquela que o mundo dá e que na hora que você alcança, você quer a próxima? Quando você comprou o seu primeiro celular, que celular era? Em qual você está hoje? Subiu? Onde você quer estar no próximo? Vou dizer para vocês, quando você chegar naquele, aí você vai ficar pensando assim, por que eu gastei tanto nisso? Porque eu fazia a mesma coisa com o outro. Eu falo porque eu tenho, né, Babi? A gente tem, né? Dá para pagar hoje, para prestação, né? Dá para fazer? Então, eu tenho, quando você chega ali, diz, mas o que eu faço nisso eu fazer no outro. Ah, não, mas esse tem uma coisa, você já usou aquilo? Você usa 10% de tudo aquilo que é anunciado naquele negócio, você pagou uma fortuna por aquele negócio que não precisa, você não usa. E você quer ser feliz assim? Me desculpa. É a felicidade do mundo, essa felicidade é temporária, é passageira. É uma dose de adrenalina, de endorfina, que o cérebro vai jogar na sua corrente sanguínea e vai durar alguns minutos, algumas horas, às vezes alguns dias, porque fica alimentando ali. Depois passa. Mas essa felicidade, essa alegria das bem-aventuranças, pessoal, se você já passou, aí eu volto ao exemplo do início, se você já foi magoado de morte, isso fala, né, até assim, magoado de morte, é aquela assim que você se sente morto, e você conseguiu, com Jesus, que é esquecer a ofensa, não é esquecer o fato. Não dá para apagar algo tão grave que aconteceu com você. Você apaga o fato, você apaga a ofensa. E a ofensa não depende do outro, sou eu que sou ofendido. Sou eu que deixei de ser o ofendido. Quem já passou por isso sabe, vai entender o que eu estou falando. Sabe aquela sensação quando você vê que o outro não te alcança mais? Pois é, pessoal. Quando a gente vem para cá falar de Jesus e alegria, eu estou falando exatamente dessa sensação. Explica isso? Não tem como explicar, porque isso não é desse mundo. Isso é do mundo espiritual. Isso é do espírito imortal. E aqueles amigos, os amigos espirituais que já venceram, que já estão no mundo espiritual, que retornam, conversam com a gente, eles falam exatamente isso. Não guarde mágoa. Não perca tempo com o que não vale perder, que não vai valer tempo, que não vale perder tempo. Não fique triste com coisa que não merece tristeza. Não fique alegre com coisa que não merece alegria. Seja justo. Ame, perdoe, seja indulgente. Quando você vê alguém fazendo uma desgraceira, ore. Você tem como evitar? Não. Tá lá, os caras estão lá, vão a ponto de se matar. Eu tenho como mudar isso? Não tenho. Ore por eles. A sensação que vem disso é a verdadeira. Verdadeira não, porque se eu falar em verdadeira tem a falsa. Nesse caso não tem uma falsa. Só tem isso. Essa é a alegria real. E aí eu volto a insistir.
Depende de quem? Só depende de mim. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine hoje, todos. Exercitar a gratidão é o mínimo que a gente pode fazer de forma singela ante a beleza, a grandeza das palavras. Aliás, eu suscitaria aqui, você que entende bem desses termos, do hebraico, entusiasmo significa o quê? Deus em ti. Deus em ti. Teos Theos é Deus e Deus. En é dentro, né? já é a tradução que vem, já vem do hebraico para o grego, né? A tradução é Deus em mim. Entusiasmado é Deus em mim. É assim que a gente se sente. Com Deus um pouco mais dentro da gente, pela reflexão, pela profundidade. E o bom de ouvir quem é dedicado é que até o humor ele faz, né? Brinca até com coisa séria, com coisa perigosa. Eu sei que a japinha dele está assistindo em casa. Depois ele vai ter que voltar para lá e se explicar, mas esse é problema dele. Muito obrigado, meu irmão. Nós vamos passar então agora a segunda parte da nossa atividade hoje, que é o passe. Então, a gente vai se despedindo do pessoal da internet, né, das redes sociais. Um grande abraço a todos, a Meire, ao Adorinan,